A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o missionário Roberto, da Igreja Pentecostal Jardim de Deus no Brasil. E eu quero aqui, através deste vídeo, trazer aqui um tema muito importante para a Igreja de Deus, para o povo de Deus, que é concernente ao jejum. Nós temos visto aí ser distorcido as Escrituras e ser modificada a questão do jejum, o jejum bíblico. Então eu gostaria de estar meditando nesse tema a respeito do jejum bíblico, tá? Por quê? Porque eu tenho visto aí muitos lidarem com a questão do jejum e está aí colocando, situações que não condiz com as Escrituras. Eu creio no poder do jejum e realmente o jejum ele tem um poder devastador, um poder muito forte para conseguirmos fazer a obra de Deus, tá? Nós vemos aqui nas Escrituras várias passagens que mostram o poder do jejum. E eu gostaria de estar destacando aqui nesta leitura, neste vídeo, eu gostaria de estar mostrando aqui um pequeno estudo, uma matéria a respeito do jejum e algumas passagens bíblicas também a respeito do jejum. E eu espero que seja de suma importância para a tua vida espiritual, para que você possa compreender o verdadeiro valor e o verdadeiro objetivo do jejum. Tá ok? Então nós vamos ver aqui um pequeno estudo a respeito dos jejuns e vamos citar aqui também alguns versículos bíblicos, O jejum nas Escrituras refere-se à abstenção de alimentos, finalidades, para finalidades espirituais, que distingue-se de greve de fome, cujo propósito é adquirir poder político ou atrair atenção para uma boa causa. Distingue-se também da dieta de saúde, que acentua a abstinência de alimentos para propósitos físicos e não espirituais. Então isto não é jejum, tá? O jejum bíblico sempre se concentra em finalidades espirituais, tá ok? Na Bíblia, os meios normais de jejuar envolviam abstinência de qualquer alimento, sólido ou líquido. Então, quais são os tipos de jejum? Bom, muitos citam o jejum parcial, Eu não acredito nesse jejum, mas tem quem cita, o jejum de Daniel 10:3, que diz ali que durante 3 semanas ele não comeu manjar desejável, embora Daniel fizesse também o jejum absoluto, Mas a Bíblia não cita ali um jejum, apenas uma abstinência ali de alimentos, Não cita ali como um jejum. E tem outros pontos que a Bíblia cita Daniel fazendo o jejum. Outros citam jejum somente com água, aquele que permite beber apenas água. Bom, eu não tenho esta fé. Eu aprendi que o jejum é se abster totalmente tanto de alimento líquido quanto do alimento sólido. Esta é a minha fé. Este é o jejum que nós vemos na Bíblia. Nós vamos ver aqui no decorrer deste ensinamento, que a Bíblia cita ali várias passagens, da pessoa se abstendo tanto do alimento sólido quanto da água, que é o jejum absoluto, a abstenção tanto do alimento como de água, ou qualquer outro tipo de alimento. Exemplos, Esther 4:16, vai ajunta todos os judeus e jejuai por mim, e não comais nem bebeis, nem bebais por 3 dias, nem de noite e nem de dia. Então não comais nem bebais. Este é o jejum que a Bíblia cita.
Paulo fez um jejum absoluto de 3 dias após seu encontro com o Cristo vivo, né, em Atos 9:9. Então nós vemos também o jejum absoluto. E existe também o jejum sobrenatural. Há casos de jejum sobrenaturais, isto é, aqueles que ultrapassam 3 dias, tendo em vista que o corpo humano não pode ficar sem água por mais de 3 dias. Não é muito comum nas Escrituras, né, esse jejum sobrenatural, mas nós vemos em Deuteronômio 9 e 9:18. Em 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 8. Na maioria dos casos, o jejum é um assunto privativo entre o indivíduo e Deus. Tá ok? Nós vemos também nas Escrituras o jejum congregacional, Levítico 23:27. Esse tipo de jejum é praticado em tempos emergenciais. Em Josué 2:15 nós vemos também, quando o reino de Judá foi invalidado, segundo Crônica 23, e em resposta à pregação de Jonas, os ninivitas jejuaram, né, em resposta à pregação, está em Jonas 3, 5, 10. Esdras fez os exilados jejuar e orar por segurança na estrada infestada de salteadores, né? Esdras 8, 21, 22. Né? Todos esses jejum, a Bíblia cita como um jejum absoluto, tá? O jejum absoluto, ele estabelecia tanto do alimento sólido quanto do líquido, tá? O jejum congregacional pode ser uma coisa maravilhosa e poderosa, contanto que haja um povo preparado e unânime nesta questão. Igrejas ou outros grupos que enfrentaram sérios problemas poderiam ser substancialmente beneficiados mediante a oração e o jejum de grupo unificado. Temos inúmeros testemunhos da eficácia desta prática, ok? Então, este é o jejum congregacional. Com toda a congregação, ela é chamada, convocada para estar diante de Deus, né, em jejum. É algo muito forte e poderoso e que nós vemos, né, resultados positivos no passado e também no presente, tá ok? Então também nós vemos nas Escrituras jejuns regulares, né, que eram jejuns, né, que tinham uma certa regularidade. Através da história também o que se poderia chamar de jejuns regulares, na época de Zacarias foram criados 4 jejuns regulares, Zacarias 8, 19. A jactância da parábola do fariseu de Jesus evidentemente descrevia uma prática de jejuns daquele tempo, tá? Jejum 2 vezes por semana, né? Lucas 18, 12. Os judeus reservavam as terças e quintas para jejuarem. Os cristãos primitivos reservavam as quartas e sextas para jejuarem. Segundo o Didac, essa é uma excelente prática, desde que não se transforme em uma vaidade pessoal, mas como uma opção individual, né? Como no caso lá do fariseu, né, que batia no peito, né, de eu jejum 2 vezes por semana, então não adiantava nada, né? Então é importante que o jejum seja para que a pessoa alcance a humildade, né, um reconhecimento diante de Deus, que ele precisa de Deus, né? É uma consagração para fazer a obra de Deus, para ajudar o próximo, ajudar os outros, né? Então aí, realmente, o jejum regular, né? Se alguém tem este hábito de fazer o jejum regular, isso é muito importante, e quem o faz sabe da eficácia deste jejum. O jejum é um mandamento? Na verdade, é uma pergunta, né? Na verdade, há uma preocupação em saber se o jejum é obrigatório ou não. Embora muitas passagens das Escrituras tratem desse assunto, 2 se destacam em importância. Por quê? Porque existem, na verdade, denominações que criticam o jejum.
que dizem não ser mais importante, né, fazer o jejum, porque isso é um sacrifício, que não há necessidade mais de sacrifício, que Jesus fez o sacrifício já no passado por nós, né, ele fez todo o sacrifício que necessário ele já fez por nós, né? Mas nós vemos aqui nestas duas passagens que ele não anula, né, a questão de fazer o jejum. Então, veja bem, o ensino de Jesus sobre o jejum estava diretamente no contexto de seu ensino sobre oração. Dar, orar e jejuar. São palavras que andam juntas na devoção cristã. Dar, orar e jejuar. Não temos razão para excluir o ensino sobre o jejum do que temos para a oração. Jesus declarou: quando jejuardes, em Mateus 6,16, admitindo no seu ensino a disciplina do jejum existente. O que faltava era instrução para praticá-lo adequadamente. A segunda afirmativa acerca do jejum veio em resposta a uma pergunta dos discípulos de João Batista. Jesus respondeu: dias virão em que o noivo será tirado, e nesses dias hão de jejuar. Mateus 9,15. Essa é uma das declarações mais importantes do Novo Testamento sobre o nosso dever de jejuar. Estamos nesse tempo, e talvez em nossa sociedade, o jejum envolve um sacrifício muito maior que ofertas em dinheiro. Tá ok? Porque jejuar, nós temos que negar a nós mesmos. O jejuar, né, nós temos que tirar um tempo para estar em oração. Aqui nós temos o costume de ensinar assim a igreja, né? É um costume nosso aqui da igreja Jardim de Deus. Nós ensinamos aqui os membros, após a meia-noite, não se alimentar mais. Então a pessoa se alimenta até a meia-noite, faz oração, né, antes da meia-noite ou até a meia-noite, e após então ele vai se deitar. Na primeira hora do dia, às 6 horas, né, ele se levanta, apresenta a primeira oração. E consecutivamente ele vai orar de hora em hora, 7 orações, né? Concluindo 7 orações. Então a primeira sendo às 6 horas, 7, 8, 9, 10, 11, 12 horas. Então concluiu a 7ª oração às 12 horas. Nós aqui chamamos este jejum de jejum da misericórdia, que é um jejum que possibilita a maior parte da igreja fazer, né? 12 horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas da tarde, a pessoa vai entregar o seu jejum, depende da capacidade de cada um de suportar ali o jejum, mas estar em constante oração. Este é um jejum da misericórdia, nós chamamos. O jejum completo, ele é das 6 horas da manhã às 18 horas, até às 18 horas. É um jejum completo, né? Primeira hora da manhã até o final do dia, né? Em jejum, é o jejum completo, tá? Então, se a pessoa pode fazer este jejum, é claro que é melhor. Eu aconselho a pessoa, né, ir fazendo aos poucos, né? Não e fazer de vez, né, assim, um jejum completo, né? Faça o da misericórdia, depois ele vai, né, fazer o dia inteiro, né, do jejum completo, e depois ele pode, né, também, né, no momento assim que ele puder estar em um momento de oração, num lugar separado só para a oração, ele pode chegar a fazer até 3 dias, né, de jejum, conforme nós vemos nas Escrituras, mas tem que haver uma preparação, porque se a pessoa não tiver essa preparação, o seu corpo vai sentir, tá? Nós já vimos o caso da pessoa não suportar e a pessoa chegar até mesmo desmaiar, né, devido ali à fraqueza, né, à falta do alimento, tá? Então até 3 dias é aconselhável. Passou disto, não é mais aconselhável, porque já
pode causar aí um grave problema de saúde, tá ok? Nós já vimos casos de pessoas, né, tentar fazer um jejum de 7 dias e não conseguirem, tá? Não conseguirem. Em alguns casos pode ser que a pessoa até consiga, mas isso não é bom, nós não ensinamos, né, a pessoa a estar fazendo isso, porque não é necessário, né, este sacrifício até pondo em risco a saúde, né, porque já seria um jejum sobrenatural, e jejum sobrenatural, nós vemos que a Bíblia cita apenas, né, alguns casos, mas muito incomum, né, que não são casos comuns para nós, tá ok? Então aí, nós vemos que Jesus também, ele aprovou o jejum, ele fala do jejum. Mas quais são os objetivos do jejum? Para que o jejum? Em Mateus 6,16 até o 18, Jesus tratou da questão do motivo do jejum. Nosso jejum deve estar voltado para a obra de Deus, né? É o principal motivo, a obra de Deus. Nossa prática deve ser como a prática de Ana, tá? Em Lucas 2,37. O propósito deve estar a serviço de Deus, como aquele grupo de apóstolos em Antioquia, Atos 13:2. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Nossa intenção deve ser para glorificar ao Pai, a Deus, tá? O jejum ajuda-nos a manter nosso equilíbrio na vida espiritual. O jejum ajuda-nos, né, a manter o nosso equilíbrio na vida espiritual, e o jejum nos dá respostas, libertações, nos livra de situações emergenciais, Então, como jejuar? Foi conforme eu já ensinei, né, já falei aqui agora há pouco, como você deve fazer o jejum, né? Familiarizar-se, né, com o jejum, primeiro com o jejum da misericórdia, tá? E depois com o jejum completo, e aí vai se familiarizando, né? E com certeza você vai se sentir muito agraciado por Deus, tá ok? Então esta é a nossa orientação. Então nós vemos algumas referências também na Bíblia, tá? Jesus diz assim: mas esta casta de demônios não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Mateus 17:21. Então, a necessidade do pregador que ora, que faz trabalho de libertação, ele jejuar e orar. Não somente orar, mas também jejuar. Seu dever: santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Josué 1:14. Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, voltai para mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com pranto, né? Juízes, né, 1:14, Juízes 2:12. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Mateus 6:17. E havendo-lhes por comum consentimento eleitos anciões em cada igreja com oração e jejum, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Atos 14:23. Então são várias passagens que nós temos visto, nós não vamos citar aqui todo, porque são muitas, né, que a Bíblia nos dá. Eu acredito que essas passagens já são suficientes para você crer no poder do jejum, né? O jejum com concordância no caso de casais, né? Também. Você pode intensificar sua oração com o jejum, tá ok? Por que a igreja se cara tantas vezes quanto ao assunto do jejum? Segundo o próprio texto bíblico,
esse tema tem sido a prática dos homens de Deus que se destacaram, tá ok? Todos se destacaram nos grandes avivamentos, mesmo na Bíblia, fora da Bíblia, nós vemos em vários casos, né, dos homens que fizeram, né, grandes avivamentos pelo mundo afora, eles, né, fizeram uso do jejum, da oração. Moisés fez 2 jejuns de 40 dias, até que seu rosto brilhou com a glória de Deus. Deuteronômio 9:9. Josué jejuou depois da derrota em Ai. Josué 7:6. Nos dias dos juízes, Juízes 20 e 26, e nos dias de Samuel 7:6, todo Israel jejuou, né? Davi jejuou antes de ser coroado, quando seu filho ficou doente, quando seus inimigos estavam doentes, né? Salmo 35:13, e por causa dos pecados do seu povo, Salmo 69:9. Josafá e seu povo jejuaram até que Deus disse: nessa batalha não tereis que pelejar, segundo Crônica 20:17. Eles venceram jejuando e orando, sem uma hora de combate ou derramamento de sangue, né? Então, nós vemos aí o poder do jejum. Elias, Esdras, Neemias, Daniel, Esther, ficaram conhecidos pelos seus jejuns. O jejum era uma estratégia poderosa e abençoada por Deus na igreja primitiva e na vida de muitos líderes levantados por Deus. Paulo orou com jejum em cada igreja. Atos 14:23, né? Vê a importância ali, Paulo, né? Um grande homem de Deus, né? Orou, né? Em todas as igrejas orou com jejum. Não é possível fundar igreja no Novo Testamento sem oração e jejum. Tá ok? Alguns testemunhos históricos, né, de jejum de homens, né, conforme eu já disse, que fizeram a diferença, homens que por aí afora, né, fizeram grandes avivamentos, ganharam grandes multidões para Cristo, tá? Então, nós vemos aqui alguns testemunhos históricos. Epífanio, bispo de Salamina, 315, né, desta década, escreveu: quem não sabe que o jejum de quarta e sexta-feira é observado pelos cristãos de todo o mundo? No século VIII, Francisco de Assis caminhou pelas ruas da Itália, cantando e pregando, dando testemunho e jejuando até que milhares de jovens foram salvos. Martinho Lutero, criticado por jejuar demais. João Calvino jejuou e orou até que a maior parte de Genebra foi convertida e não havia uma única casa sem pelo menos alguém orando. John Knox jejuou e orou até que a rainha Mary disse que temia mais as suas orações do que todos os exércitos da Escócia. John Wesley jejuava 2 vezes por semana até a hora do chá. Estimulou todos os seus seguidores a fazer o mesmo. Ele disse que o homem que nunca jejua está tão distante do céu quanto o que nunca ora. Jonathan Edwards era poderoso no jejum e oração. Alguns dizem que ele jejuava até o ponto de ficar fraco demais para manter-se em pé no púlpito, mas levou a Nova Inglaterra para Jesus. Charles Finney foi poderosamente usado por Deus no reavivamento de 1800, jejuava regularmente toda semana. Sempre que notava uma redução na presença do Espírito em suas reuniões, passava 3 dias e 3 noites em oração e jejum. Moody não somente jejuava
como pedi aos alunos do Instituto para passarem um dia em jejum, em prol de suas campanhas evangelísticas. Então, o papel espiritual do jejum, o jejum bíblico, é uma forma de autonegação por causa de Jesus e seu reino. Então a pessoa passa a deixar de se alimentar e está auto se negando. A abstinência de alimentos, sempre nesse caso, é para um propósito espiritual. Jejuar é decidir abster-se de alimentos físicos, porque sua fome espiritual em interceder torna-se tão intensa que nos leva a abandonar temporariamente as necessidades carnais para se dedicar à oração e meditação. Observação: se você disser que vai jejuar quando Deus fizer sentir necessidade, jamais jejuará, disse Moody. O jejum continua sendo a maneira escolhida por Deus para aprofundar e fortalecer a oração. Então nós vemos aqui alguns exemplos bíblicos, nós vemos também aqui alguns exemplos históricos a respeito do jejum, e são muitos exemplos, nós temos apenas alguns aqui, para que você creia no poder do jejum. O jejum que nós estamos citando aqui, é um jejum espiritual, jejum bíblico, não é o caso que nós temos visto por aí afora. A pessoa dizer assim, eu vou jejuar da internet. Isso não é jejum, tá? Está abstendo-se de internet, não é um jejum que nós estamos citando. Tá ok? Eu não tenho isso como jejum. Pessoal, vou jejuar de refrigerante. Isso não é considerado um jejum a qual nós estamos citando aqui. Vou jejuar de televisão. Outro de vou jejuar, já tem cara, a pessoa vai, vou jejuar de arroz e feijão. Aí come carne, come... Então esse não é um jejum, tá? Isto chega a ser até uma brincadeira, Uma brincadeira. Nós estamos citando aqui o jejum espiritual, tá? Não caia nessas contradições, não caia nesses ensinamentos errados, que não tem apoio bíblico, tá? Se alguém quer deixar de assistir televisão, faz muito bem. Se alguém quer deixar, às vezes, de estar aí ligado na internet ou no celular, para estar em oração, para estar até mesmo em jejum diante de Deus, fazem muito bem, mas isso não consiste em somente isso, não consiste no jejum, tá? O deixar da internet ou da televisão ou de alguma outra coisa. Jejum é conforme já expliquei. Ele é você se abster totalmente de alimentos sólidos e também de líquido. E se entregar à oração diante de Deus. Não adianta você somente deixar de comer, porque às vezes alguém que faz uma dieta deixa de comer, mas não consiste num jejum, tá? Ou às vezes alguém faz uma greve de fome, isso também não quer dizer que é um jejum, tá? Já fez uma greve de fome, o jejum que nós estamos citando é algo totalmente espiritual. Tá ok? Eu espero ter contribuído para o teu crescimento espiritual com estes ensinamentos. E em breve nós estaremos gravando novos vídeos com novos ensinamentos. Estaremos aí contribuindo aí para o crescimento da obra de Deus. Que Deus vos abençoe. Eu sou o missionário Roberto e vos deixo na santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.